Meus irmãos, boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Você que é nosso frequentador habitual, toda segunda-feira aqui, boa noite, muito bem-vindo. Quem está chegando agora também, da mesma forma, sinta-se acolhido, abraçado. E você que retorna, depois de algum tempo afastado, hoje deu um tempinho, né? Feriadão, vou lá na Casa Espírita. Que bom que você veio. Seja muito bem-vindo. Que a paz de Deus e de Jesus seja conosco, hoje e sempre. A gente está trabalhando as leis morais nas segundas-feiras, eu particularmente, né? E elas estão escritas na nossa consciência, mas codificadas por Allan Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, descritas então como 10 leis morais, lá no Livro dos Espíritos. Mas nós sabemos que elas não são esgotadas lá. A gente sabe que existem outras leis, mas vamos trabalhar então as que estão lá no Livro dos Espíritos, as 10 leis morais que lá figuram, tá bom? Na parte terceira de O Livro dos Espíritos. E hoje vamos então trabalhar a lei do progresso. Já falamos das 6 primeiras. Hoje então a de número 7, lá no Livro dos Espíritos, a lei do progresso. O que são as leis morais? São as leis divinas ou naturais que regem o progresso moral e espiritual da humanidade. São leis divinas, às quais nós não podemos nos evadir, não podemos fugir, mas às vezes a gente faz, às vezes a gente não obedece a essas leis. E o que acontece? Somos infelizes. Por que é que existem as leis divinas? Para que, uma vez seguindo-as, nós sejamos felizes. O cumprimento delas, nos leva ao progresso, que nos leva à evolução espiritual. Aqui todos já ouvimos falar e a gente não se cansa de repetir. Nós somos hoje caminhantes da estrada evolutiva que nos levará um dia a uma perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus a tem. Então, como diz uma bela música espírita, um dia todos nós seremos anjos. Sim, progredimos para isso, caminhamos para isso. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de tudo. Aquela lei de gravidade que a gente estuda lá na escola é uma lei divina? Sim. As leis que a gente chama de leis de Newton, né? Ação e reação, bate e volta e tal, que a gente aprende lá na escola, eu já nem me lembro mais direito. Mas são leis divinas? São leis físicas, mas são leis divinas, porque Deus é o criador de tudo. Então, umas regulam as relações da matéria, eu acabei de falar nelas, lei de gravidade, lei da inércia, lei de Newton e por aí vai. São as leis físicas. As outras, então, dizem respeito ao homem e suas relações consigo mesmo, com os seus semelhantes e com Deus. E nós as chamamos de leis morais. Estão na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Começa lá na questão 614 e vai até a 917. A lei do progresso, que hoje nós vamos abordar, é uma destas leis. São ensinamentos universais, independentes de religiões, válidos para toda a humanidade e para todo o universo. Elas
São as leis que regem, leis divinas, que regem o universo todo. Ah, mas eu professo uma outra religião e lá não se fala nisso, então eu acho que isso é coisa de espírita. Não, isso são leis divinas. Nós estamos sendo tangidos por elas, obrigatoriamente, não importa. Escritas na nossa consciência, então, conforme eu já falei, porém, continuamente relembradas, as leis morais contêm regras do corpo, bem como as regras da alma. E são elas, estão lá na questão 648 de O Livro dos Espíritos. É lá que estão escritas, então, Eliane? Não. Lá, Kardec codificou o ensinamento dos espíritos. Elas estão escritas na nossa consciência, nós as sabemos por intuição, porque somos humanos, nós as temos dentro de nós, na nossa consciência. E são elas a lei de adoração, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, todas elas. Já fizemos aqui uma palestra a respeito. Hoje, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Elas são aí as 10, então. Então, assim, é na terceira parte de O Livro dos Espíritos, especificamente no capítulo 8, as questões 776 a 802, que Kardec nos traz codificado o ensinamento dos imortais a respeito da lei do progresso. E nós temos lá nos itens 1 ao 6 do capítulo 8, abordados os seguintes tópicos: o estado natural, a marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo no progresso. Meus irmãos, infelizmente o tempo não nos permite abordar cada um desses tópicos, né? Então, é claro que já fica o convite a que vocês, se quiserem, se interessarem, se acharem que vale a pena, devam, então, ir lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, estão lá todos esses tópicos. Nós trabalharemos ou abordaremos somente alguns. A marcha do progresso, então. O progresso, meus irmãos, é uma lei da natureza. É inexorável, é implacável. Ninguém foge ao progresso. Não tem retrocesso. Não existe isso. Existe, às vezes, uma estagnação, uma parada, mas não tem retrocesso. E a lei é para todos, não é lei da natureza e todos nós estamos sujeitos a ela. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Meus irmãos, desde os minerais até as estrelas, tudo progride. O nosso planeta progride. Antigamente era muito mais comum nós vermos, por exemplo, erupções vulcânicas, todas essas acomodações que o globo terrestre possui, né? Possuía, ainda possui. Ele era um planeta primitivo, hoje um planeta de provas e expiações, a caminho de um planeta de regeneração. E um dia será um mundo feliz, né? Onde habitarão os espíritos felizes. Quem são os espíritos? Jesus nos disse que os mansos, os pacíficos, os puros de coração herdarão a terra. Essa, a terra do futuro, com o progresso realizado, né? A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas,
é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento, quer dizer, não há destruição, há transformação. E Kardec nos disse aquela célebre frase que diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, até a morte que nós pensamos, ou que talvez num primeiro momento a gente entenda que é uma destruição, que é um aniquilamento, não é. Porque renascemos, e renascemos, e renascemos quantas vezes forem necessárias, progredindo sempre. Aliás, a lei de reencarnação trabalha em conjunto com a lei do progresso. É através das reencarnações que as pessoas vão progredindo, vão conhecendo o progresso de todo o universo. Há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, nem sempre marcham lado a lado. Um é o progresso intelectual e o outro é o progresso moral. A gente costuma dizer que a evolução é um pássaro com duas asas. Uma é a asa da intelectualidade, da sabedoria, e a outra é a asa da moralidade ou do amor. Ele só alça voos, só é completo, só alcança o objetivo quando as duas asas puderem estar voando com as duas asas. Uma só ainda não consegue, não chega a lugar nenhum, né? Isso é uma metáfora, uma figura de linguagem para a gente entender que a lei do progresso se dá de duas formas. Primeiro, o progresso intelectual e depois o progresso moral. Era de bom tom, seria muito bom que as duas acontecessem ao mesmo tempo, mas dificilmente isso se dá. Dificilmente. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos. Isso está escrito lá no livro O Céu e o Inferno. Mas que o espírito juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível, mais cedo ou mais tarde. E aí a gente vê às vezes uma pessoa que às vezes pode ser até analfabeta, com muito pouco conhecimento intelectual, mas que tem um coração gigante, a gente vê, de uma bondade ímpar. Ela já alcançou um progresso moral. E às vezes a gente vê uma pessoa super letrada, inteligente, assim, de posse de muita intelectualidade, de muita sabedoria, mas que moralmente não chegou ainda aonde deveria chegar e onde vai chegar, claro, né? A gente tem que lembrar que a pessoa que construiu uma bomba atômica certamente era muito inteligente, mas e moralmente como é que era? Então a gente percebe que os dois progressos não andam juntos. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente, e vice-versa. E aí a gente vem, às vezes, para aprender uma técnica, materialmente falando, se enriquece com esse progresso intelectual, e na próxima reencarnação, então, a gente vem aprender o progresso moral. Mas a gente daí esqueceu daquele progresso intelectual feito? Não, ele está lá adormecido. Só que agora eu preciso despertar o outro, né? O outro tipo de progresso. No entanto, o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal, podendo o homem escolher. Essa é a função
da intelectualidade. Ela vai fazer com que a gente aprenda o que é o bem e o que é o mal. E vai, assim, alimentar, vai desenvolver o nosso livre-arbítrio. E aí a gente sabe, eu faço o mal, eu faço o bem, conforme a minha vontade. Esse é o livre-arbítrio. E a gente progride, meus irmãos, cada um a seu tempo. E a pressa é somente nossa. Cada um sabe de si e aonde quer chegar, até onde vai. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Claro, a quem muito é dado, muito será cobrado. Essas são palavras evangélicas que a gente tem que entender. Como assim? Muito é dado, muito é cobrado? Claro, quanto mais conhecimento você tem, você sabe o que é o bem e o que é o mal. E você é absolutamente responsável com o que é que você faz de posse desta informação. A gente sabe que está fazendo bem, sabe quando não está e quando está fazendo mal. O progresso é principalmente resultado do esforço individual. Quanto maior for o nosso empenho, melhores serão os resultados alcançados. A pressa, volto a dizer, em progredir é nossa e é individual. Existe o progresso coletivo da humanidade? Óbvio que existe. Mas o meu, quem faz sou eu. Eu não vou poder progredir pelo meu filho. Eu não vou poder progredir pelos meus pais. Não posso. Cada um tem o seu. E cada um é responsável pela sua parte. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho. E aqui a gente vê as leis morais trabalhando umas em favor das outras. Na verdade, é uma só, a lei moral, a lei de Deus. Mas Kardec, como pedagogo que era, então classificou elas aí em 10 leis morais e foram codificadas, né? Mas a lei do trabalho, por exemplo, está lá no Livro dos Espíritos, e é através dela que a gente progride, dela, da lei de reprodução, lei de reencarnação, lei de sociedade, inseridos num contexto social, é que a gente desenvolve as nossas aptidões e ajuda o próximo. E aí está o progresso intelectual e o progresso moral. É através do trabalho, e que se entenda trabalho por toda ocupação útil, não somente aquela remunerada. Mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento, nós, né? Com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Isso tudo está escrito no livro O Céu e o Inferno. Quer dizer, a gente é que sabe, somos livres, trabalhamos e adiantamos mais ou menos conforme a gente quiser. O que é que nós temos feito com o nosso tempo? Como é que nós temos trabalhado? Ociosos? Alguma coisa útil? O que temos feito? Não é só o remunerado. Enquanto uns avançam rapidamente, demoram-se outros nas fileiras inferiores, o que é uma pena, né? Demoram-se outros. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme essa frase de Jesus, a cada um segundo as suas obras. É isso. Nós alcançaremos o progresso e a pressa é nossa, né? Vamos nos demorar nas fileiras inferiores ou vamos avante, adiante, para cima e para o alto? Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem um mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada.
E nós temos muito nas mesas mediúnicas e na literatura espírita aquela queixa depois que se acorda daquela perturbação que a gente chama de morte e diz: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Como eu já devia ter feito isso, ou ter feito aquilo. E é nessa ânsia que a gente reencarna, querendo fazer tudo, chega que a gente esquece. Mas daí, será que não era bom, então, que a gente lembrasse? Não, porque a gente faz tanta estripulia nas vidas anteriores que se a gente souber delas, a gente não dá conta. Então, Deus sabe o que faz, Ele não erra, né? A gente tem essa intuição, a gente tem esse insight do que viemos fazer, né? A gente sabe que temos que fazer e a doutrina espírita está aqui para nos ajudar, os nossos anjos de guarda, enfim, todos, né? O progresso é lei. A civilização. Pelo trabalho, o homem aprende a conhecer e dirigir as forças da natureza. É óbvio, né? Hoje a gente tem como força da natureza, por exemplo, uma cachoeira, uma cascata, e a gente consegue dali tirar a nossa energia elétrica através das hidrelétricas, a energia eólica. Então o homem aprende a dirigir e aproveitar as forças da natureza. Pode-se acompanhar na história o fio das descobertas e das conquistas do espírito humano e a aplicação delas feita para as suas necessidades e satisfações. Acabei de falar das hidrelétricas, das energias, enfim, meus irmãos. Hoje a gente já tem eletricidade nos automóveis e por aí vai. Se fizer um paralelo do homem de hoje com os primeiros habitantes do globo, percebe-se o progresso já realizado. E como, né? Não sabíamos nem fazer o fogo. Isso aí é ponto pacífico. Alguém duvida desse progresso? Pelo menos intelectual, mas o moral também. Antes nos matávamos por um pedaço de carne. Hoje ainda existe? Existe, mas graças a Deus não é o comum, não é o ordinário, né? Hoje o progresso marcha em grande velocidade, arrastando forçosamente os retardatários, quer dizer, aqueles que ficam lá parados, estagnados. O progresso avança e eles são arrastados, não tem jeito. E é ruim quando vão rolando. Era importante que viessem com os próprios pés. Seria muito mais bom, seria muito mais útil, né? Muito mais interessante. Falamos do progresso físico, material e inteligente. Este progresso intelectual, progresso material. O progresso moral despertou ao mesmo tempo que o desenvolvimento material, mas ele foi mais lento, porque achando-se o homem em meio a uma criação exclusivamente material, tinha necessidades e aspirações em harmonia com o que o cercava. Neste ponto, para que a gente possa entender, é importante que a gente imagine e que a gente se lembre, por exemplo, do homem da caverna. Em que contexto ele estava inserido? Ele tinha a religiosidade? Não. Ele tinha medo de um Deus do trovão, que acho que ele nem chamava de Deus. Imaginemos o homem primitivo, meus irmãos. Ele estava totalmente inserido num contexto de necessidade exclusivamente material. Ele precisava caçar para sobreviver, se reproduzir somente. Esse era o único intuito. Não era constituir uma família, era simplesmente se reproduzir à maneira dos animais, né? À maneira dos animais. Avançando, então, sentiu o espiritual desenvolver-se e crescer em si, e ajudado pelas influências celestes, começou a compreender a necessidade da direção inteligente do espírito sobre a matéria. Foi evoluindo,
foi se fixando. Por que o homem de nômade passou a fixar a moradia num lugar? A história nos conta que foi porque ali ele enterrou o seu ente querido. E ao redor desses cemitérios antigos é que começaram a surgir os primeiros povoamentos. Quer dizer, já tem ali um sentimento, né? É por ali que começa o espírito inteligente. O progresso moral continuou seu desenvolvimento e em diferentes épocas, espíritos adiantados vieram guiar a humanidade e dar um maior impulso à sua marcha ascendente. Nós tivemos sempre o amparo divino. E tais são esses espíritos, como os profetas, Moisés, Confúcio, sábios da antiguidade e o próprio Cristo, que foi o maior de todos, embora o mais humilde que pisou na terra, exatamente para nos exemplificar a maior qualidade moral que a gente possa ter, que é exatamente a humildade. Ele já nasceu lá numa manjedoura, já chegando, né? Exemplificando a humildade desta forma. E a influência do Espiritismo no progresso? O Espiritismo foi acolhido inicialmente pelas almas ternas e inconsoláveis pela perda de parentes e amigos, e em seguida pelos infelizes deste mundo, cujo número é grande, e que têm sido encorajados e sustentados em suas provações por sua doutrina, ao mesmo tempo tão suave e confortadora. Meus irmãos, a grande maioria de nós espíritas veio para esta doutrina porque perdeu um ente querido, porque queria uma comunicação, porque queria entender um porquê. Por que meu filho tão pequeno? Por que eu perdi fulano agora? E por quê? E por quê? Foi desta forma que nós adentramos as casas espíritas. Foi desta forma, procurando consolo, conforto, esclarecimento, que a gente se familiarizou com a doutrina espírita. Ela propagou-se assim rapidamente e muitos incrédulos, admirados, que a princípio o estudaram como curiosos, foram convencidos quando por si mesmos, nele, no Espiritismo, encontraram esperanças e consolações. Então, da curiosidade a respeito dos fenômenos mediúnicos, se passou para um despertar, se passou para a filosofia que a doutrina nos traz, de reforma íntima, de leis morais, de aprendizado, de saber e de entender que a nossa fé, esta doutrina espírita, chama-se fé raciocinada. Então a gente compreende o processo. Então, passou-se da curiosidade, passou. Tem fenômeno mediúnico? Tem. Como é que será que se dá? Tudo bem, um dia eu vou estudar, vou aprender. Quem sabe se um dia eu participo de um trabalho mediúnico, como trabalhador, enfim. Mas o que importa agora é a minha reforma íntima. É nesse estágio que nós estamos na doutrina, procurando sempre as esperanças e consolações no entendimento que a doutrina espírita nos faculta. Veio acelerar o progresso, desenvolvendo, ou melhor, desvendando à humanidade os seus destinos. De onde viemos? Para onde vamos? Existe um mundo espiritual. Como é que ele é? Está lá, toda a literatura da doutrina em nosso socorro. Já vemos a força pelo número de adeptos e a facilidade com que é compreendida esta doutrina, porque ela é simples, ela não coloca a candeia embaixo da mesa, ela põe em cima, ela quer esclarecer, e a fé é raciocinada.
vai provocar uma transformação moral ativa, devagar, aos poucos, passo a passo. E pela multiplicidade das comunicações mediúnicas, o coração e o espírito de todos os encarnados serão trabalhados pelos espíritos amigos e instrutores. Essa espiritualidade trabalha conosco, para nós, a serviço de Jesus, que é o governador deste planeta. Dessa instrução vai surgir um novo impulso científico, porquanto novas vias serão abertas à ciência, que dirigirá suas pesquisas para as novas forças da natureza que se revelam. E a gente já tem vários estudos hoje dentro da medicina que leva em consideração a fé do indivíduo, a oração que se faz pelo indivíduo. Não é mais uma crença. A ciência está estudando esse comportamento, está estudando esses fenômenos, esses fatos. Mas os espíritos não se limitam à instrução científica. Seu dever é duplo e eles devem, sobretudo, cultivar a vossa moral. Então, vem nos auxiliar no nosso progresso intelectual e progresso moral. Ao lado dos estudos da ciência, eles vos farão, e já fazem desde agora, trabalhar o vosso próprio eu. Isso é o que mais importa neste momento. Porque de progresso material, meus irmãos, nós estamos repletos. Há 20, há 30 anos atrás, a gente fazia, por exemplo, hoje, como temos da palma da mão, uma chamada de vídeo para alguém que está lá na China, se for o caso. Não fazíamos há 30 anos atrás. É muito progresso. É uma marcha muito célere a do progresso intelectual. Vamos lá, está na hora do progresso moral. Está na hora de trabalhar o nosso próprio eu. Os encarnados, inteligentes e desejosos de progredir, compreenderão que sua desmaterialização, ou melhor, sairmos do tanto material, é a melhor condição para o estudo progressivo e que sua felicidade presente e futura a isto está ligada. Menos materialismo, mais moralidade. Concluindo, é assim que o mundo, depois de haver alcançado um certo grau de elevação no progresso intelectual, vai entrar, finalmente, no período do progresso moral, cuja rota o Espiritismo lhe abre. Só o Espiritismo? Não. Todas as religiões o fazem. Todas o fazem. Falo do Espiritismo aqui porque imagino que ele seja que traz isso de forma mais explícita. E porque, claro, aqui estamos porque somos espíritas. Esse progresso realizar-se-á pela força das coisas e levará naturalmente à transformação da humanidade, pelo alargamento do círculo das ideias do seu sentido espiritual, quer dizer, vamos abrir o nosso entendimento, e pela prática inteligente e raciocinada das leis morais ensinadas pelo Cristo. Foi ele que veio nos ensinar. A rapidez com que as ideias espíritas se propagam no próprio meio do materialismo, que domina a nossa época ainda, é indício certo de uma pronta mudança na ordem das coisas. E assim vamos avançando. A pressa é de quem? É nossa. O orgulho e o egoísmo, que são os dois entraves ao nosso progresso moral, assim como todas as demais imperfeições capazes de retardar a marcha evolutiva da humanidade, chegarão um dia ao seu término, pois Deus reserva ao ser humano um venturoso estado de plenitude espiritual, ou seja, Deus nos aguarda como anjos, Ele nos reserva essa condição e seremos, meus irmãos. Entretanto, por enquanto,
No processo evolutivo em que nos encontramos, bem longe da angelitude, não é mesmo? Bem longe da angelitude, que qualquer coisinha nos irrita, que qualquer dissabor nos estressa, que qualquer problema que se tenha, tipo pirão, a farinha é pouca, meu prato, meu pirão primeiro, é assim que somos ainda, mas enfim, a suprema felicidade só é compartilhada ainda pelos espíritos perfeitos, que um dia o seremos, ou por outra, pelos espíritos puros, que não a conseguem, senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. E é esse o progresso que nós estamos trilhando, né? Um dia chegaremos a essa condição de espíritos puros. E que Jesus nos ajude, como tem feito sempre. E que nós nos ajudemos também, uns aos outros. E assim a gente faz a nossa individual, né? Não existe só individual. Eu cuido aqui da minha vida. Eu cuido da tua? Sim, somente para te ajudar. Não é para cuidar, para se meter, para. Não, você vai, porque eu sei como é que faz, aí eu vou te ajudar. Não, não é assim, meus irmãos. A gente tem que ajudar. É caridade, mas não é ingerência na vida do coleguinha. Né? Que Jesus nos ajude. Obrigada pela atenção de vocês. Que tenhamos uma excelente semana pela frente, com calor, porque estamos no verão, com chuvarada. Tudo faz parte. Não é mesmo? Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos e muito obrigada pela atenção.